Bem-vindos de volta à nossa série Decodificando a Vida. Esse aqui é o nosso segundo episódio dessa jornada pelas regras ocultas do universo. E no nosso primeiro episódio, a gente descobriu a arte de soltar, de abrir mão do controle, de agir com calma e sem desespero. Hoje, no segundo episódio, a gente vai para um outro lado da moeda. Depois de aprender a agir com a mentalidade certa, a gente vai aprender nesse episódio a agir com uma precisão cirúrgica. Se você não me conhece, eu sou Harrison, sou psicólogo. Nesse canal a gente fala de psicologia, de comportamento humano, algumas opiniões que eu tenho sobre as coisas também. E a gente já começa esse segundo episódio com uma pergunta. E se eu te dissesse que a maior parte do seu esforço, do seu tempo e da sua energia está sendo completamente desperdiçada? E que, ao mesmo tempo, pequenas ações que você mal nota aí no seu dia a dia estão silenciosamente definindo o seu futuro. E isso não é filosofia, tá? Isso é matemática. Hoje a gente vai decodificar a matemática secreta da vida com duas das leis mais poderosas que existem: o princípio 80-20 e o efeito composto. Então bora falar disso sem mais delongas. Parte 1, o princípio 80-20. Onde focar a sua energia? Vamos começar com uma ideia que vai reorganizar a sua vida mesmo. Lá em 1896 teve um economista italiano chamado Vilfredo Pareto. Grava esse sobrenome, Pareto. Ele notou um negócio meio estranho, sabe? Que 80% das terras na Itália pertenciam a só 20% da população. E aí, curioso, ele começou a ver esse mesmo padrão em todo lugar. 80% das ervilhas da sua horta vinham de 20% das plantas. E aí, notando esses padrões, nascia ali então o que a gente chama de princípio de Pareto. Ou, como a gente conhece hoje, né, a regra 80-20. E o Pareto, então, ele afirmava que para muitos eventos, aproximadamente 80% dos resultados vem de 20% das causas. Se você meio que torceu o nariz aí e não acreditou muito nessa regra que eu estou falando, não, de Pareto 80-20, então vou te dar mais exemplos práticos para ilustrar melhor. Na área de vendas e clientes, 80% da receita de uma empresa vem de 20% só dos clientes. Na área de software de programação, 80% dos erros de um software são causados só por 20% do código. No atendimento ao cliente, 80% das reclamações de clientes são sobre 20% só dos produtos ou serviços. Ei, tá prestando atenção no que eu tô te falando? Olha aqui para mim, vamos lá. Continuando então, na área de produtividade pessoal, 80% das suas distrações vêm de 20% das fontes só. E-mail, rede social, seu celular. E você pode estender isso até para o seu estado e sua cidade aí. Você vai reparar, por exemplo, que 80% da população está só em 20% aí das cidades do seu estado. Já parou para pensar também que 80% das estrelas do universo, elas estão só em 20% aí das estrelas dos sóis, né, da nossa galáxia? E um último exemplo, e para mim esse é o matador, né? Você já parou para reparar, por exemplo, que só 20% das músicas, dos livros, das séries, dos filmes, enfim, do entretenimento que você consome, só 20% deles é responsável por 80% do sucesso e das vendas. Ok, legal, mas o que isso tem a ver com a minha vida, você me pergunta? E eu te respondo tudo, cara, tudo. A regra 80-20, ela tá aí acontecendo na sua vida agora. E você provavelmente não está percebendo. Pensa nisso. No seu trabalho, 20% das suas tarefas vão gerar aí 80% do seu valor e reconhecimento. O resto é só estar ocupado, sabe? Nos seus relacionamentos, 20% das pessoas do seu ciclo social vão trazer 80% da sua alegria e do apoio que você precisa. Na sua felicidade, 20% das suas atividades e hobbies são responsáveis por 80% dos seus momentos de felicidade genuína. E se a gente for pensar num lado mais sombrio, mais
de hábito negativo mesmo, dos seus problemas, 20% dos seus hábitos e suas decisões causam 80% do seu estresse e da sua frustração. E por que isso acontece? Porque a vida não é linear, ela não é justa, ela é exponencial. Lembra quando eu falei que ia ser uma matemática? Pois é. Alguns poucos inputs aí têm um poder desproporcional sobre os outputs, ou seja, aquilo que você faz ativamente acaba tendo um poder que é desproporcional ao resultado que aquilo gera. O problema é que a gente gasta muito tempo majorando em matérias menores, ou seja, fica ali gastando tempo em coisa que não é importante realmente, tratando todas as nossas tarefas e as pessoas também como se tivessem o mesmo peso, e elas não têm. Então qual é a jogada? É fazer uma auditoria 80-20 na sua vida. Eu quero que você pegue um papel agora, pega aí um papel agora, ou abre aí um bloco de nota no seu celular, enfim, e responde aí com honestidade 3 perguntas. Quais são os 20% de atividades no meu trabalho que realmente movem a minha vida, que erguem a minha barra de verdade? Número 2, quais são os 20% de pessoas que mais te energizam e te fazem bem? E a número 3, quais são os 20% de hábitos que estão aí causando 80% dos seus problemas? Responde aí essas perguntas e você vai ver que a estratégia é brutalmente simples e eficaz. Identifica os seus 20% vitais para a sua vida e aposta o dobro neles. Identifica aí os 80% de ruído e se esforça para eliminar, automatizar ou delegar, né? Transferir para um terceiro aí para fazer. Para de tentar fazer tudo. Foca no que realmente importa. Entendido? Muito bem. Agora que você sabe onde focar, vamos descobrir agora como agir. Parte 2. O efeito composto. Como agir de uma forma que transforma você. Se o princípio 80-20 te dá um alvo, o efeito composto é a arma que você vai usar para acertar esse alvo. Um tiro minúsculo de cada vez. Você está preparado? Mas está preparado mesmo? Porque agora eu vou te dar uma matemática muito transformadora e muito ignorada nessa área de desenvolvimento pessoal. Se você melhorar 1% em alguma coisa todos os dias, no final do ano, você vai estar mais de 300% melhor. Você vai estar mais de 30 vezes melhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode melhorar exponencialmente se você melhorar 1% todos os dias. E por outro lado, presta atenção agora no que eu vou te falar. Se você piorar 1% todos os dias, meu amigo, em um ano você não vai ter, não vai sobrar mais nada de você. Porque você não vai ter só caído um pouco, você vai ter sido reduzido a praticamente nada. Esse é o poder dos juros compostos, que é aplicado à sua vida. E aí, qual é a grande armadilha? Porque todo mundo ignora isso. Porque no início os resultados eles são invisíveis e até entediantes. Por exemplo, ler 10 páginas hoje não vai deixar você mais sábio. Fazer 15 minutos de exercício hoje não vai mudar o seu corpo. Economizar R$ 10 hoje não te deixa mais rico. E aí, como o resultado não é imediato, a gente desiste. A gente subestima drasticamente o poder das pequenas ações consistentes aí ao longo do tempo. Imagina que é como um foguete. Já assistiu aí a SpaceX do Elon Musk soltando foguete toda semana aí, né? E foguete de todo tamanho, inclusive. Tem foguete lá que parece um prédio de 30 andares. E é como um foguete mesmo, sabe? Ele usa quase todo o combustível dele para conseguir vencer a gravidade e conseguir sair da atmosfera. E quanto mais alto ele vai voando, menos força ele precisa fazer, menos energia e combustível ele gasta, porque a gravidade vai diminuindo e vai tendo um rendimento, uma autonomia maior. O começo é a parte mais difícil mesmo, e é que aparece menos resultado visível mesmo.
Pensa que para você sair de um corpo parado para um corpo em movimento, você vai gastar mais energia. Mas se você já estiver em movimento, você gasta menos energia só para manter. E o efeito composto, claro, ele tem um lado sombrio também. Ele é o motivo pelo qual dívidas no seu cartão de crédito viram aí monstros que são impagáveis. É por isso que comer só mais um docinho todo dia, ao longo de um ano, resulta em quilos a mais na balança. Essas pequenas escolhas, pequenos passos que você dá no começo parecem insignificantes, porque você não vê um resultado visível, até que, dia após dia, de repente, elas não são mais. E qual é a solução então? O segredo é não ter uma explosão de motivação heróica. Sabe, você querer ser atleta olímpico de final de semana? Não é isso. É se apaixonar pelo sistema e não dar tanta importância assim para a meta. Sua meta é escrever um livro? Esquece isso. Seu sistema é escrever 300 palavras por dia. Sua meta é ficar em forma, ficar fortão? Ficar magro? Esquece isso. O seu sistema é não perder 2 treinos seguidos. Se apaixone pelo tédio da consistência diária, porque é nesse tédio que essa mágica exponencial acontece. Beleza, então vamos lá. Vamos amarrar tudo e empacotar tudo para você levar para casa. Aqui está então uma fórmula, um hack da realidade que eu prometi no início do vídeo. Passo 1. Usa o princípio 80-20 para encontrar o seu alvo. Descubra os poucos e vitais pontos de alavancagem da sua vida. Passo 2. Usa o efeito composto como uma arma. Aplica melhorias minúsculas e consistentes de 1% nesses pontos vitais todos os dias. E é isso. É assim que você sai de uma vida ordinária comum e constrói uma vida extraordinária. Não é através de um ato grandioso, um ato heróico, mas é através de milhares e pequenas escolhas inteligentes acumuladas consistentemente ao longo do tempo. Agora que você já sabe aonde focar e como agir, o que acontece quando o seu maior inimigo é a sua própria mente? No próximo episódio, então, o terceiro episódio dessa série Decodificando a Vida, a gente vai mergulhar nas mentiras e ilusões que o seu cérebro e a sua memória contam para você todos os dias. Não vai perder essa, hein? E até lá, foca nos seus 20% e melhora 1%. Até lá, então, um abraço para você, bom treino e bons pensamentos.